Agora nós vamos falar 12 hábitos que nós precisamos acrescentar, se nós já temos, ótimo, se não temos, se acrescentarmos, vai nos fazer crescer e avançar e muito, tá bom? Nosso tempo já tá, sim, né, gente, avançado, agora eu tô entendendo o lugar do professor aqui, né, gente? Então, vamos lá, rapidinho. O hábito de escrever, né? Quando tem muita gente que não escreve, muita gente que, né? Então, esse hábito, escrever. Escritores colocaram os seus pensamentos, escritores colocaram as suas teorias, e é por isso que nós temos muita coisa para aprender, né? Pela escrita de alguém, por aquilo que alguém colocou no papel. Não que todo mundo aqui vai escrever livros, não que todo mundo aqui vai ser escritor. O hábito de escrever, né? Isso nos ensina a pensar, né? A um raciocínio lógico, a um raciocínio coerente. Então, escrever organiza a nossa mente. Então, a gente pode começar por um simples hábito que muita gente não tem. É uma agenda, né? Então, vou escrever, vou anotar o que eu tenho que fazer naquele dia. Então, o hábito de escrever. O que eu vou fazer depois do quê? Isso ajuda muito, isso organiza a nossa mente, isso organiza o nosso pensamento, e isso muda muito a nossa vida. O segundo hábito é a organização, que pouquíssimas pessoas têm, o brasileiro, então, nem se fale, né? Então, se você tem uma organização financeira, ótimo, se você não tem, está na hora de buscar meios para isso. No YouTube tem muita dica, né? Vou até deixar aqui para vocês, para quem não sabe, para quem não no YouTube, falando sobre métricas financeiras. Isso ajuda muito a questão da organização financeira, isso muda a vida de muita gente. A Luciana disse que mulher gosta de dinheiro, então se a gente se organizar financeiramente, o dinheiro vai dar para fazer tudo que a gente quer, vai dar para sobrar, vai dar para guardar, vai dar para investir, e esse hábito é muito essencial na nossa vida. O terceiro hábito fundamental para nós é diminuir redes sociais. Quanto tempo a gente passa nas redes sociais, né? Eu fico pensando sobre isso na minha própria vida, e eu vejo que eu uso muito as redes sociais para trabalho, né? Mas se o trabalho são 8 horas, eu fico muito mais de 8 horas nas redes sociais, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, porque às vezes o excesso de trabalho, mesmo nas redes sociais, sem que a gente perceba, também acaba deixando a gente exausto, cansado, esgotado mentalmente, emocionalmente, enfim. O quarto hábito é parar de carregar sentimentos negativos, né? Então, às vezes, vou só contar uma historinha para vocês rápida, que vocês vão entender perfeitamente a analogia. 2 monges estavam caminhando juntos e eles precisavam atravessar um lago. E tinha uma mulher na beira do lago sem saber como ela ia fazer para atravessar o lago. E os monges não podiam ter contato com mulheres. Um deles pegou e atravessou rapidamente o lago, a ponte, e atravessou muito rapidamente, sem olhar para a mulher, sem olhar para trás. O outro monge pegou aquela mulher, ajudou e ajudou ela a atravessar o lago. Eles atravessaram juntos. Ele deixou a mulher ali, seguiu o caminho dele com seu colega monge, e a mulher seguiu o caminho dela. Passado um tempo, o primeiro monge que atravessou correndo olhou para o outro e disse assim: por que você carregou aquela mulher? Por que você tocou nela se você sabia que você não podia ter contato com mulher? Aí o monge que ajudou a mulher disse assim: eu estive com ela por um momento e ela já ficou no passado, mas você está carregando ela até agora. Né? Então, quantas vezes a gente não faz alguma coisa, mas continua carregando aquela emoção, continua carregando aquela situação. Então, parar de carregar sentimentos negativos, pensamentos negativos, lembranças, isso muda muito a nossa vida. O quinto hábito é a prática de exercícios, né? Eu acredito que todos nós aqui temos essa prática, porque o professor sempre fala isso pra gente. Quem não tem esse hábito está aprendendo a ter. Se não aprendeu ainda, está na hora de colocar na lista de hábitos, porque é fundamental, necessário. Estou vendo a Nandara ali, escrevendo e balançando a cabecinha. Tadinha, tá gravidinha, né? Mas o sexto hábito, um tempo de silêncio
para reflexão, né? Às vezes a gente não tem o hábito de parar, né? O professor sempre fala muito isso aqui, o tempo da meditação, o tempo de não fazer nada, o tempo de retirar-se de tudo e todos e de nós mesmos, não pensarmos em nada, ter um tempo para nós. A Cristiane está perguntando, o quinto hábito é a prática de exercícios físicos. O sexto é o tempo em silêncio para reflexão. O sétimo é estudar uma outra língua, né? Eu não tinha conhecimento disso, pesquisando para trazer a aula de hoje, eu descobri isso e foi muito forte para mim isso. É que todo o conteúdo mundial, apenas 4% está em português na internet. Ou seja, tem muita coisa que a gente ainda não sabe mesmo em português. Mas tudo que está em português é só 4% de todo o conteúdo mundial. Ou seja, quanta coisa ainda há para ser aprendida, né? A Gilca faz outra língua, né, Gilca? É hebraico, aramaico, alguma coisa assim. Então, faça um inglês, faça um espanhol, faça como a Gilca, procure uma outra língua. Isso desenvolve parte do nosso cérebro, áreas do nosso cérebro não desenvolvidas, enfim, só nos traz benefícios, né? O 8, não ver notícias desnecessárias. Não me importa saber quanto está fazendo de temperatura lá em Brasília, lá na casa da Natália. Importa para ela, para mim não, né? Da mesma forma que não importa para ela saber quanto está fazendo de temperatura em São Paulo, a menos que ela vá viajar, né? A menos que eu vá para Brasília, mas existem notícias, existem informações que não vai mudar minha vida, que não vai acrescentar em nada. Não estou dizendo para ninguém, para todo mundo deixar de assistir jornal. Estou dizendo notícias desnecessárias. As notícias necessárias, alguém vai falar para gente. Alguém do nosso círculo de amigos vai falar, olha, você viu tal coisa? E se você não viu, aí você vai procurar se inteirar. Aí você vai procurar saber. Mas notícias desnecessárias acabam afetando as nossas emoções. O 9 é a leitura, é um desenvolvimento pessoal. Quem não tem hábito de ler, é necessário ter um tempo de leitura, é necessário ter um tempo para se conhecer, para ter novos conhecimentos. E o 10º é uma boa alimentação, né? Nós somos o que nós comemos, já diz alguém aí na internet, né? Nós somos o que nós comemos. Nós precisamos, se nós temos uma boa alimentação, enzimas do nosso corpo são liberadas para trabalhar as nossas emoções. Em contrapartida, se nós temos uma má alimentação, ou uma boa enzima são liberadas para uma boa saúde ou para uma má saúde, né? E para as nossas emoções também. Praticar uma nova habilidade, ou um jogo, ou um jogo mesmo, cubo, ou sabe aquele joguinho de cubo assim, que a gente, depois que desfaz as cores, não consegue nunca mais, né? Novas habilidades, um artesanato, um jogo, um esporte, enfim. De jogos de tabuleiro, a Cris colocou, exatamente, é muito bom. E 12, aproveitar as pequenas coisas da vida. A hora que a Sônia falou, eu me lembrei bem desse hábito, né? Ver as coisas belas da vida mesmo nos dias chuvosos, né? Os dias não são bonitos só quando tem sol, e nem só quando é primavera, mas os dias também são bonitos no outono, os dias também são bonitos, né? Então, o modo automático, acho que foi a Luciana que falou do modo automático. Quantas vezes a gente dirigindo, a gente não observa as coisas que estão à nossa volta, no caminho de levar a criança para a escola, no caminho de ir para o trabalho, a gente vai tão automático que a gente não observa as pequenas coisas. Isso é muito importante. Observar uma árvore, observar a natureza, observar um pássaro, observar o dia, observar o sol, observar a lua, observar as pequenas coisas da nossa vida, inclusive um abraço do nosso filho, um abraço que a gente vai dar nele, um beijo que a gente vai dar no nosso cônjuge, né? Um bom dia que nós vamos dar para qualquer pessoa que passar por nós na rua. Esses dias eu estava levando a minha filha na terapia dela, e é bem pertinho de casa, eu acho mais fácil ir a pé do que ir de carro e ficar procurando uma vaga para estacionar, né? E a gente atravessa uma praça, e nisso um rapaz, assim, bem sujo, com a roupa suja e tal, né? Aparentemente, esteticamente, um morador de rua, ele fez, bom dia, moça. Eu respondi para ele, eu disse, bom dia. Ele olhou para mim, ele fez, ô, moça, obrigado, viu?
assim, né? Como ninguém me responde. Eu imagino que ele dá bom dia para todo mundo e pouquíssimas pessoas respondem, porque ele ficou tão surpreso e foi tão agradecido, né? Então, essas pequenas coisas, valorizar as pequenas coisas da vida, né? E depois aqui tem os mini hábitos. Ai, como que eu vou conseguir mudar hábitos? Como que eu vou conseguir deixar velhos hábitos, colocando novos. E a gente precisa colocar mini hábitos, fracionar. Ah, eu não gosto de ler, eu não consigo ler, eu não tiro tempo para ler. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de ler 10 páginas por dia, estipular 2 páginas por dia. Se eu ler 5, eu vou ter superado a minha expectativa, vou me sentir muito mais feliz, né? Vai ser uma grande conquista. E eu vou ter conseguido fazer, do que eu estipular 10 e não conseguir ler só 5. Aí eu vou me frustrar e vou ficar chateada. E é assim com tudo na nossa vida, né? O soneca do telefone, né? Tirar o soneca do telefone é um hábito muito importante para a gente colocar. Então, tipo assim, nossa, eu coloco lá 10 minutinhos depois. É uma simples coisa, é um mini hábito, mas que vai fazer muita diferença na nossa vida. Quem domina a minha vida sou eu, quem domina as minhas vontades, as minhas emoções sou eu. Então, o celular despertou, é hora de levantar e eu vou levantar. Eu começo a dominar as minhas próprias emoções logo a hora que eu acordo, né? E é isso, gente. Colocar pequenos hábitos, né? Fracionar hábitos, deixar eles numa meta possível ou até irrisória, que falar, isso é óbvio que eu vou conseguir fazer. Mas quando a gente consegue fazer o óbvio, ele vai crescendo automaticamente, sem peso, e assim a gente vai deixando velhos hábitos e criando novos, né? E eu vou deixar uma frase para encerrar e já passo para o Dr. Fábio. Uma jornada de 1000 milhas começa com um simples passo, né? É uma frase de Lao Tse.